Depois de vários dias de informações veiculadas tanto na grande mídia quanto nas redes sociais, algumas delas verdadeiras, outras falsas, o governo finalmente anunciou o programa Futurice, que pretende, nas palavras do próprio Ministério da Educação, inovar a gestão financeira tanto das universidades quanto dos institutos federais. Um primeiro aspecto que salta aos olhos nesse programa é o nível de autoritarismo contido nele, já que é um programa que quer mudar radicalmente as universidades e os institutos federais e que em nenhum momento dialogou com a comunidade acadêmica. Inclusive a Andifes, na sua entrevista coletiva, disse que nem com os reitores esse programa foi previamente conversado. E quando a gente chama atenção para isso, evidentemente não estamos querendo sugerir que o diálogo com os reitores seria necessário. É no sentido de marcar que não teve conversa com ninguém mesmo. Bom, ainda há muitas imprecisões em torno do programa Futurice, mas as suas características principais já estão bastante bem delimitadas e é sobre alguma delas que nós gostaríamos de comentar nesse vídeo. A primeira delas, a que ficou mais evidente num primeiro momento, foi a quebra do tripé ensino, pesquisa e extensão que esse programa traz. Na medida em que vai ser necessário captar recursos privados para manter a universidade e os institutos federais, a pesquisa é quem vai assumir uma maior importância, porque produtos, patentes, startups, todas essas palavras que foram amplamente ditas e reiteradas na apresentação do programa Futurice são provenientes da pesquisa. É a pesquisa que vai ser vendável para as empresas e não as nossas aulas e não os programas de extensão que gratuitamente levam a população, levam a sociedade em geral aquele conhecimento que é construído dentro das universidades e dos institutos federais. Então, tem uma quebra aí evidente no tripé ensino, pesquisa e extensão que sustenta universidades e institutos federais hoje. Além disso, diante de um cenário onde professoras e professores vão ser incentivados, e esses incentivados, óbvio, entre aspas, porque a gente sabe que na prática vão ser praticamente obrigados a captar recursos privados para que seja possível dar continuidade às atividades acadêmicas e também para recompor salários que muito provavelmente vão estar rebaixados, e a gente vai voltar a esse ponto do rebaixamento salarial mais para frente nesse vídeo, fica evidente a desvalorização que vai acontecer do ensino e ainda mais da extensão universitária. Outra característica que de cara salta aos olhos, que é muito explícita, é o caráter privatizante do programa Futurice. Porque boa parte dos recursos que sustentam as universidades e os institutos federais vão vir da iniciativa privada. Isso vai significar uma privatização das pesquisas. Vai ser uma mudança muito radical no perfil e nos objetivos das pesquisas que são realizadas nessas instituições hoje, já que elas vão ter que atender aos interesses do mercado e não aos interesses da sociedade brasileira, como acontece atualmente. Então, é preciso pensar que as instituições públicas, universidades e institutos federais, que foram construídas com dinheiro público e onde trabalham servidoras e servidores públicos, vão estar a serviços de empresas. E isso tem consequências muito sérias para a educação e para o conhecimento que é produzido dentro delas. Ainda sobre privatização, é muito importante destacar que o programa Futurice
tem por objetivo, um dos seus objetivos, trazer as organizações sociais, as OS, para dentro das universidades e dos institutos federais. E basta a gente olhar as consequências da implementação das OS na saúde pública para a gente ver que isso não vai trazer nenhum benefício para essas instituições. E na apresentação do programa Futurice, espertamente se mencionou que as OS atenderiam apenas as áreas que já são terceirizadas hoje nas universidades e nos institutos federais. Limpeza, segurança, áreas inclusive que não deveriam nem ser terceirizadas porque são fundamentais para o funcionamento dessas instituições. Mas quando a gente vai ler o projeto, a gente descobre que o que foi omitido é que as OS poderão sim contratar técnicos administrativos e poderão sim contratar professores e professoras. Tudo poderá ser feito via OS dentro das universidades e dos institutos federais. E isso nesse quadro que nós estamos vivendo hoje, que é de uma corrida de técnicos e de docentes em direção à aposentadoria. Então, todo mundo que pode dentro das universidades e dos institutos federais está se aposentando devido a essa reforma da Previdência terrível que está em curso e que, se entrar em vigor, vai significar que poucas pessoas na sociedade brasileira vão ter o direito a se aposentar e que aqueles que conseguirem obter esse direito vai ser uma aposentadoria insegura, porque vai estar nas mãos da capitalização. Então, na prática, significa o fim da Previdência Pública e Solidária no Brasil e, sabendo disso, muitos técnicos e docentes estão correndo para se aposentar antes que a reforma passe, se é que ela, de fato, vai passar. Num cenário em que o governo já anunciou que não vai haver novos concursos públicos para a reposição dessa mão de obra. Então, como que essa mão de obra que é fundamental para as universidades vai ser reposta? Evidentemente, via OS. Então, é preciso estar muito atento para isso, inclusive quem já é servidor ou servidora, porque isso não é um problema só de quem ainda vai entrar, que seria contratado por OS. Nós, servidores e servidoras, podemos ser cedidos ao OS e tem grande chance de nós sermos chefiados por pessoas que não são servidores ou servidoras e que simplesmente não vão ter sido eleitos, vão ter sido nomeados. E a gente também não pode esquecer que existe um processo em curso para o fim da estabilidade de servidores e servidoras baseado em avaliações. E aí quem vai fazer essas nossas avaliações? A OS. Então, é um conjunto de ataques que a gente precisa ficar muito atento porque eles estão articulados. Ainda dentro desse assunto do caráter privatizante do programa Futurice, é preciso recuperar o paralelo que foi feito no lançamento entre as OS e a EBSER. Nós sabemos que a EBSER não é uma OS, mas em um documento oficial da reitoria da Universidade Fluminense, datado do ano passado, se reconhecia muitas dificuldades em cumprimento de pontos do contrato com a EBSER, em especial reposição de mão de obra, ampliação dos serviços e abertura de leitos. Então, esse caso de sucesso EBSER que nos foi apresentado para justificar o OS não só na Universidade Federal Fluminense, mas nos outros lugares onde a EBSER foi implementada ou em vários deles imposta, não é nem perto de um caso de sucesso. Uma outra característica do programa Futurice é que ele vai criar uma desigualdade enorme entre as áreas, podendo significar inclusive a extinção de algumas delas em inúmeras universidades e institutos federais. Porque se a iniciativa privada vai financiar a universidade, ela vai escolher aquilo que ela quer financiar.
e ela vai colocar mais recursos em algumas áreas e não em outras. Qual vai ser a empresa que vai, por exemplo, querer investir nas licenciaturas, em formação de professores para a educação básica? Entre dois projetos concorrendo, qual que vai conseguir mais financiamento e, portanto, no novo modelo proposto, sobreviver? Um projeto ligado à agricultura familiar ou um projeto voltado para o agronegócio? E quando nós falamos em sobreviver, não é alarmismo. Segundo dados que foram apresentados no lançamento do programa Futurice, e que são dados muito mais complexos do que a forma como eles foram colocados, 40% do financiamento das instituições que estão no topo dos rankings das melhores universidades mundiais vem do público, o resto é captado na iniciativa privada. Então, a gente pode ter por aí uma grande sinalização do montante de recursos que o Estado pretende, a partir da implementação do programa Futurice, colocar nas universidades. Então, nós estamos falando de sobrevivência de algumas áreas e de extinção de outras mesmo. Outro ponto que é importante salientar é que o programa Futurice inevitavelmente vai trazer um rebaixamento salarial. Porque nós sabemos que hoje uma parte expressiva da nossa remuneração, da remuneração de docentes, vem do fato de sermos dedicação exclusiva à universidade. E somos dedicação exclusiva justamente para podermos fazer ensino, pesquisa e extensão. Na medida em que nós formos liberados mais uma vez, entre aspas, porque seremos praticamente obrigados a prestar serviço, pesquisa, consultoria para empresas, nos envolvermos em startups, nós estaremos deixando de ser dedicação exclusiva para a universidade. E aí é evidente que o governo não vai continuar nos pagando como dedicação exclusiva, porque de fato não seremos mais. É muito mais interessante para o governo nos pagar um salário menor, sem a dedicação exclusiva, e cada um que corra atrás de complementar o seu salário na iniciativa privada. É isso que está por trás desse discurso de professor universitário vai ser o melhor emprego do país, professor universitário pode ficar rico. Essa não vai ser a nossa realidade. E quem perde com isso? Perdem estudantes, porque na medida em que tenhamos que correr atrás da iniciativa privada para complementar os nossos salários, o tempo de preparação de aula vai diminuir, justamente porque não seremos mais dedicação exclusiva para a universidade. Perde a sociedade, porque como que vai ser valorizado, vendável, rentável, ou seja, como aquilo que vai trazer possibilidade de complementação salarial para o docente e para a docente é a pesquisa. Quem vai querer continuar fazendo projeto de extensão? Quem vai poder continuar fazendo projeto de extensão? Então perde a sociedade como um todo, perdem docentes que não queiram orientar o seu trabalho pelo mercado, mas perdem também aqueles e aquelas que eventualmente queiram orientar o seu trabalho para o mercado, mas que não estão nas áreas consideradas estratégicas ou que desenvolvam pesquisas que não são consideradas vendáveis pelo mercado. E nós perdemos como categoria, porque vai ter uma desigualdade tão brutal entre nós que vai ser praticamente impossível lutas em torno de pautas unificadas. Então essa também é uma preocupação muito grande que nós temos em relação ao programa Futurice. O programa Futurice, ele corrobora algo que nós já estamos denunciando há vários anos, que é que o orçamento das universidades e dos institutos federais é insuficiente. O orçamento público destinado à educação, ciência e tecnologia públicas não dá conta do funcionamento de instituições tão complexas.
E se isso já é uma realidade desde 2015, a partir da Emenda Constitucional 95, também conhecida como Teto dos Gastos, esse orçamento ficou muito mais rebaixado e vai se reduzir ainda mais e está diretamente relacionado a essa situação de caos e estrangulamento que nós vivemos hoje nas universidades, quando muitas delas têm o risco real de não chegar até o final do ano. E é isso que o governo deveria resolver, ao invés de apresentar esse programa que quebra o tripé ensino, pesquisa e extensão, que é um programa privatista, que cria desigualdade entre as áreas e que vai trazer rebaixamento salarial dos professores. É óbvio que contribui para esse caos e para esse estrangulamento os contingenciamentos, que são essa palavra bonita para cortes. Mas mesmo sem os cortes, com a EC 95, a universidade e os institutos federais, financiados de modo público como deve ser, já estavam bastante prejudicados nas suas atividades. Então, sempre é bom lembrar que revogar a Emenda Constitucional 95 é fundamental para a continuidade da educação, da ciência e da tecnologia públicas. Então, a luta contra o futurice já começou, nós temos pouco tempo para agir se quisermos que a universidade continue pública, que as pesquisas continuam tendo um interesse social, que a extensão continue ocorrendo para que esse conhecimento que é construído dentro da universidade possa retornar à sociedade e, se quisermos que universidades e institutos federais sejam agentes de uma educação emancipadora, crítica e que essas instituições sejam engajadas num projeto de país com justiça social. Então o governo nos diz futurice e nós convocamos docentes e toda a comunidade acadêmica para juntos barrarmos mais esse ataque. Então nós dizemos rebele-se.